Meu irmão e web espectador aqui do YouTube, hoje eu quero te convidar para uma reflexão bastante esquisita, bem especial. Trata-se de um artigo que eu já tenho separado tem algum tempo, que traz algumas informações e introspecções mesmo bastante perturbadoras a respeito da presença de romances, e mais especificamente romances coloridos, em produtos do audiovisual e mais especificamente ainda jogos de videogame, ok? Puxa um café, pega um chazinho. Você tem uma bebida aí, Barros? O que você tá tomando, além de no Toba trabalhando comigo há mais de 7 anos? Água, inclusive, tava dando um gole agora. Tava gostoso a sua golada? Você golou? Uhum. Travou na garganta? Quanto Não. tempo trabalhando comigo? Quanto tempo aqui? 7 anos, vai fazer 8. Tá com a cabeça afiada? Tá com o raciocínio em dia? Tamo com o raciocínio em dia. Vou precisar que tanto Barros quanto vocês estejam aí no ponto bacana de reflexão, porque a gente vai refletir primeiro sobre Kingdom Come Deliverance 2, que já é um jogo aí que passou tem algum tempo, supostamente concorrerá em alguma categoria do The Game Awards no final do ano, não sei, mas é um assunto realmente encerrado. Porém, a questão dos romances e das linhas que estão ali dentro do jogo enquanto possibilidades e as motivações do porquê que isso acontece. Porque veja bem, sei que estou me embananando, mas eu vou tentar botar tudo em cima da mesa agora de uma maneira clara e objetiva. Eu sempre disse para todos e cada um de vocês que a presença de romances sexuais em qualquer produto do audiovisual, e claro que isso inclui videogame, na minha visão, a simples presença jamais caracterizaria lacrate. Afinal de contas, se você tem novos personagens e eles estão se relacionando, personagens gays, personagens trans, qualquer variação aí que você possa imaginar, se é um personagem novo, na minha visão não caracteriza lacre, é apenas uma linha de roteiro que o autor por algum motivo decidiu incluir. Mas por qual motivo? Porque veja bem, talvez a presença de romances sexuais em jogos de videogame não seja lacrate, até que é. Derruba essa porra dele! Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Normalmente eu continuo sendo Gig. Depois desse início confuso e quase filosófico, eu quero te apresentar o meu amigo mossexual de Barros. Fala, galera, beleza? Quem fala é o Diabo Seco de Barros, tudo bem com vocês? Qual foi a última vez que você sentou não. Qual foi a última vez que você sentiu uma coceira? Também não vai ficar legal. Do que você se intitulou? Diabo Seco de Barros. Diabo ou Diabo? Diabo Seco de Barros. Diablo! Perfeito. Olha, não sei se a gente vai falar desse jogo, porque eu peguei o Kingdom Come como exemplo. Não foi Diablo. E por isso que eu falei do Dry Devil. Pra gente Kingdom filosofar. Come Compendium. Veja bem, calma. Você se respira que você sabe que eu não manjo nada desse jogo. Eu também não, só conheço o Dry Devil. Meu amigo, irmão e mestrão Thiago Braga fez 2 vídeos excelentes a respeito de Kingdom Come Deliverance, e eu vou pedir inclusive pra Duda colocar as 2 thumbs dele aí na tela, porque na época ele inclusive afirmou também, se não me falha a memória, que não havia problema nenhum essa questão das linhas de romance entre pessoas do mesmo sexo, porque ele tinha uma visão muito parecida com aquilo que eu costumo repetir aqui. Se são novos personagens, se são figuras fictícias, se não é uma figura histórica que tá tendo a sexualidade alterada, se não é um personagem de sexualidade pré-estabelecida que tá sendo modificado, pessoas gays existem no mundo, certo? Então, romances gays inevitavelmente podem ser assunto de qualquer produto do entretenimento. Só que tem mais coisas por aqui, cara, você já vai entender o que tá rolando. Primeiro, escuta esse recado. Se você acompanha o nosso canal já há algum tempinho, você sabe que a gente tem uma parceria incrível, indestrutível com o professor Thiago Spiker, correto? E hoje eu quero te apresentar o canal dele no YouTube com mais de 500 mil de inscritos e que tem um conteúdo imprescindível para quem gosta de desenho, de desenhar, para quem curte artes em geral. O canal Cras Conversa Oficial fala sobre como desenhar e como fazer quadrinhos, a especialidade da Cras Studio. Nosso Thiago Spiker tem mais de 20 anos de carreira e compartilha suas experiências o tempo todo com a galera. Aqui nós temos vídeos técnicos, teóricos, aulas gratuitas, além de curiosidades sobre o universo do desenho com uma linguagem divertida e muito bem-humorada. Então inscreva-se imediatamente no Cras Conversa Oficial. É óbvio que o Barros já colocou o link aí no primeiro comentário fixado. Se você ainda não faz parte
dessa comunidade gigantesca de mais de 500 mil de inscritos. O que você tá esperando? Vem pra família Cras Editora, vem fazer parte do Cras Conversa Oficial. Link tá aqui embaixo, clica nele e se inscreve agora. Tamo junto, professor. Perfeito, agora que você recebeu esse recado que era, assim, fundamental, vem aqui comigo o artigo do Game Vício e a partir de agora tudo vai fazer sentido. Diretor de Kingdom Come Deliverance 2 revela porque o jogo tem romances entre pessoas do mesmo sexo. Daniel Vavra abordou o tema durante uma entrevista em um dos programas mais populares da República Tcheca. Saudades da Tcheca, Barros, com todo respeito. Open Calma, Tcheca, vai. Calma, respira. Me lembro que a gente já falou desse Daniel Vavra anteriormente, mas agora você precisa entender que as motivações pelas quais o romance entre pessoas do mesmo sexo foi inserida no jogo não foi a motivação de fazer um jogo melhor, de contar uma história mais interessante. Veja qual foi o motivo. Assim como qualquer outro jogo de RPG, o Kingdom Come Deliverance 2 oferece opções de relacionamento com outros personagens, incluindo pessoas do mesmo sexo. O RPG já esteve envolvido em polêmicas anteriores relacionadas a relacionamentos LGTB e agora o diretor Daniel Vavra revelou que incluiu relacionamentos entre pessoas do mesmo, você já sabe, no jogo para evitar acusações de sexismo. Ele abordou o tema durante uma entrevista em um dos programas mais populares da Tcheca. Quando perguntado se era possível ter relacionamentos no game, Daniel Vavra respondeu: sim, com garotos e garotas. Então seu entrevistador disse: sou da velha guarda, então há garotas e garotos mesmo para manter romance? E ele respondeu: isso mesmo, para evitar acusações de sexismo, o jogo também permite relacionamentos com garotos, mas hoje em dia isso não é o suficiente. E nesse momento, de acordo com o relato, o Vavra até sorriu, até deu risada da situação. Mas naquela época as coisas não eram como agora. No jogo sim, há garotas, garotos e todo tipo de personagem. Sobre a polêmica, antes de Kingdom Come Deliverance 2 ter sido lançado, surgiu uma informação de que o jogo já havia sido banido na Arábia Saudita por incluir cenas de sexo entre pessoas do mesmo sexo. Daniel Vavra então admitiu que isso estava correto e lembrou que esse tipo de romance é completamente opcional. Após tais palavras, muitos acusaram o jogo de ter inclusão forçada e é aqui que eu quero chegar. Esse é o nosso ponto de raciocínio, é justamente sobre isso que eu queria conversar com vocês, porque assim, o Kingdom Come Deliverance 2 é só um exemplo do que eu tô querendo abordar, é só uma única peça, né, um único game que talvez tenha sido submetido ao mesmo processo de inclusão forçada e não de representatividade real e natural, algo que aconteceria com um bom roteiro, porque de fato o diretor do jogo, a pessoa responsável pelo produto, pode ter incluído, e ele tá dizendo que fez isso, uma linha de romance homossexual, simplesmente porque ele tinha medo do backlash negativo. Então perceba, a presença de romances homossexuais ou trans ou qualquer outra, né, variação que você possa introduzir aí numa linha de roteiro, na minha visão, jamais representaria, fosse o propósito roteiro, lacração, lacrate ou qualquer tipo de coisa nesse sentido. Agora, quando você percebe que o autor, né, a pessoa que está escrevendo aquele texto, decide incluir a possibilidade gay no roteiro simplesmente por medo do status quo. Conhece o status quo, Barros? O grande Loquia, né? Quer mandar um beijo pro Miguel Loquia? Aproveitar aqui a oportunidade. Miguel Loquia. Continue lacrando, né? Manda brasa aí, se possível, dá uns conteúdo pra gente reagir de vez em quando, é bom. Mas voltando aqui, você tá entendendo o que eu tô falando? Você tá entendendo pra que eu segurei esse artigo aqui? Por que eu queria filosofar sobre isso? Porque na minha visão de verdade, cara, romance gay em videogame, em filme, em série, não caracteriza lacrate. Mas se a pessoa que incluiu esse romance naquela obra incluiu por medo de ser cancelada, aí tudo muda de figura. Aí você altera completamente a minha visão do fato, porque, obviamente, se foi sob pressão, se foi sob a necessidade de não tomar porrada da mídia progressista, aí configura lacração sim. E aí talvez eu,
talvez até o próprio mestrão Thiago Braga, né? Tivemos aí a conclusão anterior de que não era lacrate simplesmente porque a gente não tinha acesso a esses pormenores, a motivação por trás do diretor, tudo que estava passando na cabeça dele e que naquele período ali fez com que ele incluísse essas paradas, né? Essas delícias nas linhas de roteiro do jogo dele. Mas me fala qual é a sua opinião e se você já sabia disso, porque de verdade, quando eu li esse artigo eu já deixei separado aqui porque eu achei que nós precisaríamos de um momento para pensar, para recalchutar, para chegar numa conclusão sobre isso. Tô viajando, Barros? Eu concordo. Você quer acrescentar o seu ponto, meu bem? Pô, eu acho que é isso aí. Você me responda uma pergunta simples. Pergunta. Uma não, várias. Então pergunta Personagem gay em videogame, um personagem novo, não uma alteração de sexualidade. Na sua visão, configura lacrate, sim ou não? Depende da forma que ele é incluído no jogo. Aprendemos isso hoje. E eu poucas vezes tinha parado pra pensar a respeito dessa parada. Interessante, né? Porque na minha visão, personagem novo gay nunca configurava lacrate. Agora, se ele foi inserido ali porque o autor ficou com medo de tomar lapadas da lacrate, o buraco é mais embaixo. Que coisa louca, né? Vivendo e aprendendo com a lacrate, pois não? Se encaixa no queerbaiting? Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas preciso da sua curtida, preciso do seu comentário, você já tinha pensado nisso, preciso agradecer o Barro por quase estragar esse vídeo. Barros, muito obrigado. Tamo junto, até o próximo. Estude inglês. Com o método BOA do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.